Pri, a gente está com essa conversa de hoje, falar um pouco em relação ao terrorismo nutricional, que é uma coisa que está tão em voga hoje. Você deve viver bastante isso aí em Rio Preto, que é a história de você criar dificuldades para vender facilidades aos clientes, né? Aquela história de tipo, nada pode, e as pessoas têm que começar a fazer ligações para o nutricionista para falar, eu posso comer agora uma banana com um pouquinho de aveia ou sem aveia, né? Como é que você vê isso, Pri? O que eu posso, né? Data para comer, dia para comer, o que comer, né? E a gente vem buscando juntos, né, esse fim, né, desse terrorismo nutricional, pelo amor de Deus, para dar essa liberdade que a gente teve desde pequenininho lá atrás, né? Lembra que a gente comia tudo? Tá na mesa, 6 e pouco da tarde, falava tá na mesa, a gente comia arroz, comia feijão, comia bife, batata, todo mundo muito mais magro, né, do que agora a população, vamos pensar aí do Brasil, né? Sem esse terrorismo aí, né? Então, nós estamos juntos aqui hoje tentando buscar, né, e passar para o pessoal essa liberdade, né, nutricional gostosa de viver. Se acordar de manhã, não tem coisa melhor de você falar, o que eu vou comer? O que eu quero comer, né? Não é o que eu devo comer. Deixa eu ver no papel o que está escrito, né? Exatamente, exatamente. E aquilo que tem uma relação com a tua história de vida, aquilo que você gosta. Eu e a Lu, no fim de semana, Pri, a gente adora fazer o café da manhã festivo, né? Então, a gente come um pão francês, bem gostoso e tal. Isso tem um significado para nós dois muito grande. Você imagina alguém proibir para não, pão francês, doravante, você não pode mais, né? É uma tortura para nós, né? Imagina só, né? A mesma coisa aqui em casa, pãozinho na mesa todo café da manhã. E essa liberdade aí de acordar e assim, o que eu quero comer é muito boa, né? Que eu acho que hoje em dia não está existindo muito mais, né? Esse dia eu estava jogando tênis lá, abri lá descasquei lá uma banana e servi, e aí tinha uma pessoa junto comigo, eu falei assim, e aí, quer uma bananinha aí? Não, hoje é quinta-feira, banana eu não posso. Quando você pode banana? Só na terça, às 4 horas da tarde, né? Então, tem horário e tudo mais. Acho que a gente pode fazer muita coisa por esse pessoal que vem passando aí, achando que para emagrecer tem que corta tudo lá, né? Teve alguém que colocou aqui quando a gente estava falando, falou assim, mas eu preciso passar fome para emagrecer. A gente falou isso no outro dia que a gente fez uma live, né? Eu acho que um grande desafio que a gente ainda tem quando a gente vai tentar ajudar as pessoas nesse processo é que elas ainda acham que elas têm que sofrer para conseguir emagrecer. Elas ainda acham que elas precisam passar fome. Então, é muito comum quando a gente fala, né, e faz uma orientação assim mais geral, as pessoas falam assim, mas tem certeza que eu vou emagrecer fazendo isso? O desafio, né? E até uma coisa que a gente fala muito, Pri, que existe uma influência, no nosso ponto de vista, obviamente, de uma relação com a nossa história de vida, nessa nossa relação religiosa, né? De que você tem que sofrer para ascender ao reino dos céus, né? E quando você pensa em emagrecer, é uma coisa muito próxima do céu. Então, você teria que sofrer também para chegar lá perto. Essa coisa de cultura, né? Que cada um vem de uma cultura, né? De vida. Cada um vem com uma história de família, né? E muitas vezes, pega, por exemplo, às vezes a gente pega alguns pacientes que estão árabes, né? De família árabe, adora comer uma esfirrinha de domingo, né? De sábado. Tem aquela coisa de como é que eu faço para emagrecer e tirar a esfirrinha, como é que eu vou compartilhar com os meus familiares de sábado ou domingo, eu chego lá e falo, não posso, estou de dieta, né? A famosa frase aí que paira no ar, né? E eu acho que tudo isso tem que ser respeitado, essa espontaneidade alimentar da cultura de cada um, né? A gente não tem nunca preparado nada, um protocolo, vamos dizer, de emagrecimento, que pode isso, não pode aquilo, agora pode isso ou não. Né? A gente não é ser protocolado, né? A gente não tem aquele movimento linear todo santo dia. E as dietas aí todas protocoladas, né? Na sexta-feira mesmo que a gente estava lá na USP estudando, aqueles lanchinhos todos lá, que a gente tinha bolachinha, aqueles petit four para lá e para cá, quer dizer, até as pessoas olham, mas você é nutricionista e come isso? Né? E então é daí que vem nossa energia, daí que vem todo o nosso humor, daí que vem todo o nosso ser, da própria parte do alimento, né? Dos nutrientes, né? E é muito gostoso usufruir de tudo isso.
Você sabe que eu estou com uma esperança positiva, porque por conta da eleição foi mudado o dia do início para o horário de verão, né? E daí eu fiquei pensando assim, imagina aquele indivíduo que só pode comer carboidrato até às 6 da tarde. Quando chegar o horário de verão, ele vai ter que parar de comer mais cedo, né? Então, vai ser um sofrimento. Eu acho que eu vou manter meu relógio no horário antigo para poder comer carboidrato até mais tarde. Senão, acho que é uma boa... Não tem essa coisa de horário, né? A gente nasceu café da manhã, almoço, jantar, vai dormir gostoso, com nutrientes de sobra. É muito gostoso viver tudo isso, né? Tá falando assim, ó. Primeiro, o Dri, Gulo, vi que você tá aí. Um beijo, querida. Quando se restringe o valor calórico, por exemplo, a 1.200 calorias, se tem uma redução de mais ou menos 4 quilos por mês. Até quando pode ficar com esse valor calórico? Eu acho que uma das questões assim que as pessoas hoje em dia começaram a se preocupar demais foi muitas vezes com a quantidade de caloria de um alimento e não prestar atenção quanto daquele alimento te fornece de nutriente, o quanto aquele alimento te fornece de vitamina, mineral. Então, assim, qual é o que vai te dar menos calorias? E fica muito preocupado em comer menos calorias, mas tem uma série de coisas que estão envolvidas, né, nesse processo de saciedade, no atendimento das nossas necessidades nutricionais, que um alimento que às vezes te fornece 0 calorias também te fornece 0 nutrientes, também te alimenta 0, né? Então, essa preocupação muito grande só com a caloria, eu acho que foi um conceito que foi muito disseminado na área da nutrição e acho que agora a gente paga um pouquinho o preço disso, né? De tentar mostrar que não é só a caloria que importa. Primeiro, que é como vocês estavam falando, tem toda essa questão comportamental envolvida, do prazer de comer, quando a gente vai visitar alguém ou vai na casa de vó, o que você quer que eu faça para você comer, o que você gosta, né? A gente não pode esquecer. Sim, naturalmente. Mas fora isso, tem essa questão realmente do quanto aquele alimento está te nutrindo, né? Não é só uma questão de ser 0 caloria ou 0 gordura, ou 0 carboidrato, ou 0 açúcar. E isso leva as pessoas muitas vezes a fazerem escolhas erradas, né? Porque elas pegam lá o chocolate diet, porque acham que o chocolate diet vai ser mais saudável, e aí ela nem come um bom chocolate, não mata a vontade e come mais gordura. E come mais gordura, porque o diet tem menos açúcar e muitas vezes tem mais gordura. Então, eu entendo que as pessoas ficam confusas porque é muita informação, mas acho que o nosso desafio é tentar ajudar a desmistificar um pouco isso também, né? Isso, a parte de nutrientes mesmo, né? A quantidade calórica, ela, lógico, fornecendo energia é importante, a matemática, aí vamos dizer, do emagrecimento, né? Que é existente. Porém, o que é que eu estou comendo? O que isso me fornece? Né? Que o alimento não está aqui para matar. Né? Eu costumo dizer, eu falo assim, bom, mas peraí, se acabasse todos os alimentos, sobrasse pão com hambúrguer para comer durante 15, 20 dias, né? Esse pão com hambúrguer ia matar a gente ou ia dar mais vida? Eu ia fazer com que a gente sobrevivesse esses 20, 30 dias aí, né? Então, assim, os nutrientes, eles estão aí para nos dar justamente essa energia de vida, de viver, né? E o alimento hoje está sendo muito taxado como, nossa, mas espera aí, isso aqui não pode, isso aqui vai causar isso aqui, até hoje a gente está vendo aí, falando em fruta para causar esteatose, uma série de confusões que está sendo criado, né, na cabeça das pessoas, que isso aí não é só a parte calórica, né? E dentro disso também eu vejo o fit saindo muito aí, né? Nessa quantidade calórica aí, talvez batendo normalmente, mas você pode ver, muitas vezes está até muito mais além nas gorduras, né? Então eu falo assim, se você for pensar, se você comer 1.200 calorias, como a pergunta aí da pessoa, deu uma parada aqui na minha tela, eu não vi o nome de quem que é. Mas se você for pensar das 1.200 calorias para uma perda de gordura corporal, para o emagrecimento, só que eu vou comer costela de boi e cupim o dia inteiro, né? Isso não seria a mesma coisa. Como é que eu vou conseguir que esse emagrecimento aconteça comendo esse nível de gordura tão alterado? Então é importante, acho que dentro das calorias, a parte de nutrientes, e isso passar, né, para as pessoas também, aprender. É isso que eu acho que a gente vem fazendo legal. As pessoas sabem o que estão fazendo. Né? Elas sabem o que comer e como pode. Sabe uma coisa que eu vejo que atrapalha muitas pessoas, Pri? É uma confusão que até, eu acho que ao longo do tempo, isso foi virando uma coisa normal, é chamar o alimento pelo nutriente. Então o indivíduo fala assim, eu vou comer carboidrato. Como se ele pegar um pão, só tem carboidrato naquele pão. Eu vou comer proteína. Como se ele pegasse somente no leite a proteína. Ou seja,
criou-se uma falsa informação, que na verdade deseduca a população, de que o alimento ele tem muito mais do que o nutriente. Então, quando você pega pão, carne, peixe, qualquer outra coisa, você tem carboidrato, lipídio, proteína, um mais, um menos, mas você tem um conjunto de nutrientes. Então, parar de chamar o alimento pelo nutriente. Eu vou comer carboidrato, pega um pão. Peraí, você está comendo pão, não carboidrato. E o pão tem uma série de coisas, né? Então, acho que esse é um ponto relevante para isso. Isso, porque eu vejo muitas vezes as pessoas, às vezes pegam vou pegar uma proteína, né? E aí pegar uma proteína, que proteína você pegou, e muitas vezes, até erroneamente, vou pegar uma fruta, né? Que a fruta não seria uma proteína, e dentro disso a gente tem vários nutrientes, uns mais, uns menos, né? E aí tá ficando muito isso aí mesmo, né? Eu preciso comer um pouco de gordura, né? Pode falar, Lu. A Karina tá falando assim, tem a Carol Toscano, né, nutricionista, fala assim, tá difícil trabalhar, nutrir hoje em dia é difícil, é um desafio a gente trabalhar com a nutrição, e é mesmo, acho que nós todos aqui podemos concordar com isso. E a Karina tá falando, são tantas informações e tantas confusões que nós ficamos sem saber como fazer as escolhas. E eu acho que esse é um dos grandes desafios que nós temos como profissionais. Ensinar de alguma forma, é o que o Lancha fala há muitos anos, né? Nutrição tinha que ser disciplina de escola, porque se fosse, todo mundo saberia comer, desde criança. Sim. Então, eu acho que um dos nossos desafios é a gente tentar, de alguma forma, ajudar as pessoas a aprender a fazer as escolhas para que elas ganhem autonomia, isso que você estava falando, né? Para ela aprender, ela saber o que fazer. Quando ela viaja, quando ela vai num restaurante, ela sabe fazer as escolhas que vão levá-la em direção ao objetivo dela, né? Eu acho que isso que é um dos desafios. Eu acho que o segundo desafio é que o ser humano ele é muito imediatista. Ele gosta de um quick fix, né? Ele quer uma chavinha mágica. Então, eu acho que isso também se torna uma pegadinha para cair nessas coisas mágicas e milagrosas. Porque a hora que ele resolve emagrecer, ele quer para ontem. Ele quer um atalho, né? Ele quer um atalho. Se alguém pode oferecer isso para ele vai. E daí ele quer ir numa dieta. Para dieta, ó. Cartão vermelho para dieta. Cartão laranja. É o fim, né? Se é para cortar isso, cortar carboidrato, cortar proteína, cortar gordura, corta a dieta, né? Vamos cortar a dieta no meio. Corta o terrorismo, né? Vamos cortar, né? Uma das perguntas... Nessa parte que você estava... Pode falar? Fala. Não, vai você, pode continuar. Nessa parte que você está falando de se perder, de saber o que fazer, né? Eu acho que as pessoas vêm procurando muito o que comer, né? O que é que eu como, dentro disso que você está falando, que vai me levar a emagrecer ou vai me levar a engordar? Qual é o alimento que me leva a engordar? É o pão, eu tiro o glúten, eu tiro a lactose, cada hora é uma coisa, né? E, na verdade, eu vejo assim como eu vou comer que vai me levar a engordar, emagrecer ou simplesmente manter o meu peso. Como de todos os alimentos que a gente tem aí para comer, né? Inclusive, dentro disso também, a parte emocional que o alimento tem, né? O que significa aquele alimento, além de carboidrato, proteína e gordura? O que significa dentro do teu coração isso? O que significa aquele bolo dentro da sua memória, da sua cultura de vida, né? Sim. Aquela lasanha que eu comia na casa, que eu morava com a minha avó, que ela fazia tudo da lasanha, fazia a massa, fazia o molho, só não fazia o queijo, porque não tinha tanta competência, coitada, mas, enfim, fazia tudo quase da lasanha. E aquilo tem um significado emotivo, um significado histórico. E jogar isso pelo bueiro, né, em prol de uma proposta de mágica, de milagre, é comprometer muito mais do que a energia, o carboidrato, o lipídio, a proteína, é comprometer a história dessa pessoa. E você faz uma relação ruim com a comida. A próxima vez que ela vai comer a lasanha, ela vai se sentir pecadora, não digna, enfim, que não é o que a gente quer com as pessoas. A Karina está aqui falando justamente isso, que ela já fez muita dieta e que depois ela aprendeu a cortar a dieta com a Pri. Boa, Pri. A Pri ensinou ela. Ai, Michele, que saudade. Aprendeu a cortar a dieta com você. Então, e um dos... que legal, é isso aí. Para mim não tá passando os comentários. Vocês podem falando aí, porque para mim não sei por que parou. Eu vou te falando, fica tranquilo. Você vai dando uma faladinha? Para mim não sei por que parou. Mas é cortar. Fala. Uma das perguntas que a gente recebeu, né, de antes, né, que a gente, whey protein ajudava a emagrecer. Então, acho que quando a gente entra nessa questão do suplemento, a gente também
tem uma questão muito desafiadora, que é as pessoas também começam a academia, na primeira semana já perguntam o que eu tenho que tomar, muitas vezes para ficar forte, etc. e tal. E o Lancha faz um paralelo que eu acho que é muito bacana em relação a isso, né? Quando você está reformando uma casa, no meio da obra, você não vai pendurar uma obra de arte na parede quando a sua casa está lá no meio de tijolo, cimento, quebra-quebra. Você vai pendurar o quadro depois que a casa está em ordem. Então, uma alimentação saudável seria a obra finalizada. O suplemento é a decoração, é o que a gente vai pôr depois. Então, na pergunta que veio, se o whey ajuda a emagrecer, na verdade o que ajuda a emagrecer é você conseguir achar fechar a conta, como a Pri falou, né? De gasto calórico com consumo de energia, principalmente fazendo algo que seja sustentável a longo prazo. Então, esse eu acho que é um dos nossos grandes desafios. Se o whey pode entrar, às vezes ele até pode entrar em alguma situação específica ou outra, mas não é ele que vai fazer ou que vai resolver a questão do emagrecimento, né? Uma vez entra o que, né? O que eu tomar, o que eu comer, né? Para que eu consiga chegar lá, né? E, na verdade, seria os comos, né? Para emagrecimento, comendo aí vários tipos de alimento, variando, treinando legal, né? E não necessariamente com whey protein, né? Junto na alimentação. Exatamente. Né? Exatamente. Eu acho que esse é um desafio importante, essa questão também da questão da suplementação nutricional, né? Quando ela é necessária, de que forma ela é necessária, porque muitas vezes... Isso, porque eu acho que a pessoa, ela busca um pouco mais um suporte, né? Muitas vezes ela acha que ela própria, sozinha, não é capaz. A gente já veio praticamente ao mundo com tudo que a gente precisa dentro de nós para conseguir atingir os objetivos que a gente quer, né? Aí começa a inventar moda, né? Então agora é isso, agora é aquilo. Então, assim, se olhar um pouquinho mais para trás, a vovô, para a vovó, o papai, para a mamãe, muitas vezes magros comendo de tudo sem nunca ter visto um suplemento na frente, né? Não sabe nem que whey protein, você fala para a pessoa mais velha, magrinha lá, fala, o que é isso, né? O que é isso, minha filha? Então, o fator um pouco mais psicológico que entra. Eu tenho que estar mexendo um pouco lá a garrafinha após o treino para que eu consiga os resultados ideais, né? E não é por aí. O próprio resultado, eu penso assim, né? Já está dentro dessa pessoa. Já tem tudo que ela precisa e a capacidade também que ela tem para conseguir chegar onde quer. E aí começa a entrar esses suportes, né? O que eu tenho que tomar para emagrecer? Tem que tomar coragem. Tem que ir para cima. A gente assistiu uma peça aqui em São Paulo que eu acho que é um exemplo bem interessante, né? Nessa peça é uma releitura de algumas passagens bíblicas na visão judaica e num determinado momento a atriz ela fala que quando os hebreus eles foram pressionados pelos romanos e ficaram entre os romanos e o mar, que Deus olhou para eles e falou, então marcha. Né? E daí eles foram para cima do mar e aí o mar se abre, ou seja, não é que o mar se abriu para eles marcharem, primeiro eles foram para cima do mar para o mar se abrir. E é um pouco isso que eu acredito, ou seja, a partir do desafio, encara o desafio, vai para cima dele que você resolve isso. As competências, as forças estão dentro de nós, não está na ausência do glúten, na presença da lactose, seja lá o que for, está na sua disposição de encarar esse desafio, fazer escolhas que são importantes para você, né? E não para mais ninguém, né? Até outro dia, eu estava lá em Curitiba, dando aula com o Tácito, e daí o menino perguntou assim, professor, para que serve tomar limão com água de manhã? Falei, para azedar teu dia. Porque daí tudo que acontecer no seu dia, você já tem uma justificativa para falar que você está azedo, né? Já tomou de Tinha que ser você, né? Não é? E tinha que ser você, né? Pra falar isso aí. Não podia perder a piada, né, Pri? Não. Come o palhacitos e vai, né? E vai. E é isso aí, né? E deve ser, porque fala assim, olha, é a mesma coisa do óleo de coco, de coco com o café, né? De manhã também, você escolhe ou limão para azedar, né? Ou óleo de coco com café. Eu falo, já começa o café da manhã assim, ó, ofereço o sacrifício do meu café da manhã pro meu tio que está internado, porque assim, como que você consegue, né? O que a gente fez para merecer? Acordar e tomar óleo de coco com café. Né? Será que é isso que vai me levar a emagrecer?
E pensa no óleo de coco chato que tem que ser em jejum. Tem que ser em jejum, senão ele não te emagrece. Não emagrece. Tem que ser a mesma coisa do limão. Não, pelo amor de Deus, você coloca tanto sofrimento na pessoa que ela jamais vai querer emagrecer. Mas a gente tá E é tão mais fácil, né, do que tudo isso. Mas a gente está brincando aqui, mas a gente passa por um desafio, por uma coisa que eu acho que é importante, que é a pessoa conseguir assumir a responsabilidade. E isso não é fácil. É mais fácil você terceirizar. Se não der certo, é o olho de coco que estava estragado, é o suco de limão que não funcionou, é a dieta do fulano de tal que não funcionou. É muito mais fácil você pôr essa responsabilidade em cima de alguém do que você falar, não, eu é que tenho que mudar os meus hábitos. Eu é que tenho que tentar fazer alguma coisa diferente. Então, tem que ter coragem mesmo para assumir isso. E não é fácil, porque também passa por uma sensação de, bom, então se a responsabilidade é minha, eu cheguei aqui também por minha culpa. Nem todo mundo, eu acho que está preparado, assim, tá? Não sei se vocês concordam com isso. Sim, eu acho. Eu acho também, Lu. E assim, é o medo da falha, né? Se eu falhei, não fui eu. Foi o óleo de coco que não está funcionando, né? E aí, dentro disso, qual é a importância que eu pelo menos, vejo assim, que tem dentro do emagrecimento, você assumir essa responsabilidade. Nossa, perfeito que você lembrou agora. Porque quando você assume essa responsabilidade, você começa a entender os seus erros. Exato. Porque o erro é seu. O personagem principal do emagrecimento é você, né? Não é o alimento. Então, assim, o erro é seu. E, peraí, onde eu errei, a partir do momento que você sabe que essa responsabilidade é sua, você começa a ficar muito mais atento para os seus passos. Ah, eu errei, fui na festinha ontem, bebi muito, comi muito, fiz tudo errado, comi um monte de fritura, depois foi tudo a mais. Ok, então você está esperto para ver que você errou, porque as falhas vão acontecer, né? Mas como que você, estando na responsabilidade, você lida com essas falhas? Né? Então você olha para o que errou, como é que eu poderia fazer diferente para a próxima atitude que eu vou ter na próxima festa. Só que você só está atento a essa correção se você souber que você é o personagem principal. Se é o alimento lá que está no processo aí, vamos dizer, liderando, você muitas vezes não tem nada a ver com isso, essa dieta aí não funcionou para mim. Mas tem a outra, que saiu essa semana agora, que eu posso tentar lá e conseguir. E vai buscando, e vai buscando. Aliás, eu acho que é por isso que tem tanta dieta assim, né? Porque não dá certo, aí vai para outra. Não deu certo, tem que ter outra. Isso. Coisa que é super importante também, porque eu acho que atrapalha muito no processo, que é o seguinte: quando eu vou na festa e eu não dou conta de cumprir aquilo que eu combinei comigo mesmo, e eu furo, eu me sinto frustrado, eu me sinto culpado, eu me sinto fracassado. Então, eu acho que um grande desafio aí também é as pessoas aprenderem a serem mais gentis consigo mesmas. Sim. Eu escorreguei, ok, amanhã eu faço melhor. Porque essa coisa de ficar se culpando, se chibatando, faz com que, ao invés de ela sair só na festinha, ela fique fora de um padrão alimentar por mais 2 ou 3 dias, até ela conseguir digerir aquela sensação e retomar. Então, é o que você falou, as recaídas vão acontecer, todo mundo tem dias ruins, a vida não é uma coisa previsível o tempo inteiro. E quando a recaída acontecer, exatamente, é aquela assim, eu fiz o melhor que eu pude. O que eu gostaria de fazer diferente? Ou, às vezes, outra pergunta, assim, como é que eu costumava me comportar na festa? Porque, às vezes, as pessoas se culpam porque elas não foram perfeitas ou porque elas não fizeram aquilo que elas tinham programado, mas elas esquecem e não percebem que elas já foram muito melhores do que elas costumavam ser. Então, sim, muito melhor. Aqui fica aquela coisa de olhar o copo meio vazio e de se sentir frustrado e culpado, e aí você fica naquilo até que você fala, tudo bem, vou retomar, né? Eu costumo brincar que as pessoas elas aprenderam física até o MRU, que é o movimento retilíneo uniforme. Elas aprenderam o movimento retilíneo uniformemente variado, né? MRUV. Então, por quê? Se a gente lembrar da física, você tem essa variabilidade. Nossa vida ela não é uma reta que você pega, acelera a mesma velocidade. Nem pensar. Né? Então, a alimentação não pode ser assim, porque seria muito díspare do que é a nossa vida. Nossa vida tem percalços, tem variações, tem desafios, tem celebrações, tem várias coisas. Se a gente não colocar isso inside, né, não dá para tocar a vida. Quer dizer, não dá para ter... Vai no nutricionista para buscar uma solução e arruma mais um problema, né? E o que toca o ser humano para frente nesse sentido, principalmente no emagrecimento, é a sensação de sucesso para gerar sucesso.
Quando tá lá dentro da dieta, o que acontece? Facilmente erra. Não tá errando? Tá escrito aqui, ó, peixe, terça-feira, mas tem frango hoje aqui em casa. E aí, comendo frango, tá errando. Então, assim, muito tempo se erra estando dentro de uma dieta. E essa sensação de erro te joga super para baixo. E aí, no dia seguinte, acorda como assim, todo animado ou não? Todo para baixo. Porque provavelmente errou no dia anterior, porque estava escrito algo que não era para comer naquele dia. Né? E dentro disso, a dieta ela promove justamente isso que você está falando. A gente não tem um movimento totalmente linear, nem emoções. A gente acorda de um jeito, de repente, que a gente fala: o que aconteceu que hoje eu tô meio esquisita? Né? E não tá afim de comer sopa na hora do almoço. Né? E aí você, nesse movimento todo, você tá errando, sem parar. E aí o ser humano fica cada vez mais para baixo, no sentido de que eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu não dou conta, eu já tentei várias vezes, esse problema é meu, eu que tenho essa fraqueza, e isso é tenebroso para continuar a tentar o emagrecimento. Sem dúvida, sem dúvida. Né? Até porque mexe com a autoestima, essa pessoa ela fica sempre acreditando que ela não tem o poder de alcançar aquele objetivo dela, né? Esse é um ponto importante. Ela saber que ela é capaz, né? E aprender a ser mais gentil, né? Eu acho que a gente é muito duro. Muitas vezes eu falo assim, faz o seguinte exercício. Imagina que quem te falou isso foi uma amiga. Um amigo veio te contar que ele estava na festa, ele se programou de fazer isso e acabou fazendo aquilo. Que resposta você daria para ele? As pessoas percebem que com o outro ela seria muito mais condescendente, ela seria muito mais gentil, ela acolheria o outro, mas ela não se acolhe, ela se condena, ela se critica. E isso só piora a situação, né? Só faz com que ela se sinta ainda mais desmotivada. E uma outra coisa que eu acho que é importante nessa vida maluca e corrida que a gente leva hoje em dia é a pessoa ficar atenta e perceber quando a comida ou a bebida começa a entrar muito como recompensa. Sabe aquele dia que você chega em casa e eu mereço? Todo mundo tem esse dia. Você chega em casa, você teve o dia do cão, você fala, hoje eu mereço, eu vou comer o que eu quiser, eu vou comer o que eu quiser porque eu mereço. Agora, quando a pessoa precisa todo dia de uma taça de vinho para relaxar, senão ela não consegue pegar no sono, ou todo dia ela merece um chocolate, ou ela se premia com a comida, é parar e fazer um raciocínio, não é cortar o chocolate, mas é olhar um pouco para a vida e falar assim, peraí, o que será que está de tão ruim na minha vida que todo dia eu mereço um chocolate? O que mais eu posso fazer para relaxar quando eu chego em casa, ao invés de beber, né? Ou o que faz o meu dia para eu não chegar nesse limite. Então, é muito mais complicado do que simplesmente seguir um papel, né? Eu acho que as pessoas esqueceram. Sim. Eu chamo de plano B, né? Qual é o teu plano B? Aí eu quero comer tanto chocolate porque eu tô, talvez, muito ansioso ou ocioso, ou briguei com o marido, ou briguei com a mulher, e aí vai o chocolate recompensa. Tive um dia muito atribulado no trabalho e preciso de uma fonte de prazer, né? Que vem através do chocolate, né? E aí, assim, o que é que eu posso fazer nesse momento? Eu acho legal pensar o que eu posso fazer sem ser alimento essa fonte de prazer. Né? Porque de vez em quando o chocolate tudo bem, mas começa a ficar uma história repetitiva. Hoje a gente tem um índice de mulheres acima de 50 anos, o mês que vem 50. A gente tem um índice de mulheres hoje falando, olha, boa, né? Boa. E a gente tem um índice grande de mulheres hoje, olha, fiz 50 anos, eu tô perto dos 50, tenho que comer um chocolatinho depois do jantar, né? Para poder entrar esse nível de prazer, de satisfação, e que não tinha esse hábito antes. Né? Então, isso mostra que conforme a vida vai passando, os medos aumentando, as inseguranças aumentando, preocupações com filhos e tudo mais, e aí o chocolatinho começa a aumentar, junto, né? Junto com os medos e inseguranças. Então, nesse momento é que eu costumo falar, e o plano B? O que eu posso fazer para me acalmar sem ser fonte de alimento nesse momento? Então, tem que ter uma produção, aí começa a troca essa ansiedade, essa insegurança por criatividade. Deixa eu parar para pensar o que dá para eu fazer que me dá a fonte de prazer nessa situação de vida que eu vivo. Né? Dá para bater um papo com o filho, dá para passear com o cachorro, dá para fazer um curso na internet, dá para ligar para a nutricionista desabafar, né? Que eu sempre falo, se quiser pode ligar até para desabafar. Alguma coisa, vai jogar algum joguinho, fazer um curso que for, alguma coisa que troque esse momento de prazer. Porque assim você acaba acostumando. Eu preciso de algo para me dar prazer, porque eu mereço, né? Eu lembro qual que é. É a comida.
Né? Então, mudar esse modelo mental, né? Esse mindset aí de eu fico mal, eu como, né? Eu fico triste, eu como. Eu fico bravo, eu como. E por aí afora, né? E tem uma coisa que eu gosto de contar essa história, porque aconteceu comigo, Pri. Foi assim, há umas 4 semanas atrás, eu fui dar uma palestra em Fortaleza, peguei um voo aqui em São Paulo, às 6 e pouco da manhã, em Cumbica. Cheguei lá em Fortaleza, por volta das 9h30, 10 horas da manhã. Fui lá da minha palestra por meio-dia, voltei nesse mesmo dia e saí para jantar com os amigos. Então a Lu foi me pegar no aeroporto. Falei, Lu, vamos direto que eu estou cansado. E se eu passar em casa, eu não saio, eu estou muito cansado. Daí a gente chega lá no restaurante, a gente chegou mais cedo. Na mesa ao lado chega uma porção de batata frita, muito bonita, por sinal. Eu olhei aqui, falei, acabei de chegar de viagem, eu estou cansado, eu mereço, né? Falei, peraí, mas essa não é a batata frita que eu mais gosto. Quando eu quiser a batata frita, eu vou naquele lugar que eu mais gosto e como a batata frita que é melhor para mim. Para mim, ponto final. E aí, olhei no cardápio, tinha lá uma outra opção, um pupunha grelhado, super gostosinho e tal. Fui para pupunha. Por quê? O dia que eu quiser escolher a batata frita, eu escolho. E eu não quero ser escolhido pela batata frita. Então, muda, César. É você que manda. Né? Não é o alimento que te escolhe, é você que escolhe o alimento. Então, a partir do momento que o indivíduo se empodera disso, que ele tem a capacidade de fazer escolha, muda a conversa. E para isso dar certo, é fundamental, eu acho, nesse processo que a gente está falando, a pessoa se permitir. Porque é muito comum, às vezes, a pessoa vai vir aqui, às vezes ela fala assim, ontem eu saí para jantar, eu me despedi. Me despedi de tudo que eu gosto para vir na consulta essa semana. Porque as pessoas têm a impressão de que elas não vão poder comer mais. Então, para a pessoa poder eleger a batata frita, o chocolate, o milkshake que ela gosta, ela tem que, no primeiro ponto, entender que isso cabe numa alimentação equilibrada. A conta tem que no dia a dia tem que fechar. Mas se ela colocar isso como as ilhas, né? Como o Lancha fala, até alguém aqui logo no começo falou, ainda bem que existem as ilhas, colocar como uma exceção, ela consegue fazer isso acontecer. Só que ela tem que, antes de mais nada, entender que isso é possível. Porque eu acho que na grande maioria das vezes as pessoas acham assim, se eu tô de dieta, eu não posso comer nada, eu tô restrito, às vezes nem sai mais para comer fora, não faz happy hour, uma série de coisas. E aí, quando ela escorrega, ela vai pro avacalhar. Então, ela fica nesses dois extremos, né? Ou eu não tô comendo nada direito, ou eu tô super restrito. Então, entender que existe no meio do caminho, eu acho que também é um desafio nosso com os nossos, com o cliente, com as pessoas que buscam a nossa ajuda, né? Esse dia eu falei uma frase que eu adorei. Eu falei assim, nossa, a paciente já tinha emagrecido mais de 15 quilos. E eu tô emagrecendo e vivendo. Então, emagrecendo e vivendo. Como emagrecer vivendo, eu diria, hoje em dia. A gente está com um índice aí, né? Não só de sobrepeso e obesidade bem grande, como também de problemas comportamentais com relação ao alimento, né? E as porções próprias, né? Eu acho que é um agravante também nisso. Muitas vezes a pessoa faz questão, que nem você falou, do ser escolhido pelo alimento ou pelo tamanho da porção. Exatamente. Né? Então, a porção de pipoca hoje, por apenas 50 centavos a mais, você come o pote Big Pot, né? O Giant, o que for. Então, assim, aquela pessoa que muitas vezes precisa ver o final do pote, precisa ver até o final. E o quanto hoje o comércio ele vem aumentando essas porções. Né? Então, quando você está tocando a sua vida e sabe que você está na liderança, você sabe a hora de parar. Né? Exatamente a hora que você tem que parar de comer. E não deixar as porções tomarem conta da situação, como a gente tem muito, muito grande hoje isso. Né? Que eu acho que é um agravante também. Às vezes tem paciente que fala assim, olha, eu não consigo deixar no prato. Principalmente homem tem muito essa característica, né? Não consigo deixar no prato, por questão de, talvez, cultura, o que for. Às vezes é pecado, o que for. Eu falo, mas também tem o outro lado, tem o pecado da gula, né? Também existe. Sim, né? Então é importante ter esse toma lá da cá, de você tá muito mais ali no comando, dentro daquilo que você falou, o alimento não me escolhe. Né? E nem a porção também não deveria escolher. Né? Mas acho que a gente tem essa criação, né? Põe no prato, tem que comer. Você não pode jogar comida fora. Tem tanta gente passando fome no mundo. É o que o Lancha fala. Sim. Mas se você comer tudo aquilo, você não vai resolver o problema de fome, você vai criar um outro que é você ficar acima do peso. Então,
encontrar uma forma de lidar com isso, né? Muitas vezes é o que eu falo. O prato chegou no restaurante, você sabe que tá maior do que o que você gostaria de comer? Já separa o que você vai comer, o que sobrar, embrulha, leva para casa. O brasileiro, ele tem ele se sente constrangido de fazer isso. Quando a gente viaja para fora, isso é tão comum as pessoas fazerem, né? Nos Estados Unidos eles chamam de bag dog, que é você leva, ou você come no dia seguinte, dog bag, ou você dá para alguém que vier te pedir alguma coisa na rua, você distribui aquilo. Então, assim, criar estratégias para lidar com isso, eu acho que também é super importante, porque fica essa coisa martelando na cabeça, né? Ah, eu cresci assim. Sim. E a Letícia Nutri está falando assim, quando você fala para o paciente que ele pode comer, ele fica num conflito, ele fala, não, mas como assim eu posso? Eu não vou emagrecer, então. Não, mas eu posso comer mesmo uma pizza? Eu posso tomar um vinho? Você fala, tem que fazer parte, isso tem que encaixar na conta. E aí, realmente, ele fica mas então eu não vou emagrecer? Como é que eu vou emagrecer se eu... Então, assim, ajudá-lo... E às vezes, isso... E às vezes passa um tempo, passou um mês e pouco, ele emagreceu, comendo de tudo, como a gente trabalha, né? E passa um mês, você vai ficar muito chateada comigo hoje, né? O que foi que aconteceu? Comi um pedaço de bolo. Emagreceu durante o mês, comendo pedaços de bolo de vez em quando, né? Vivendo. E mesmo assim ainda fica o modelo anterior de talvez dietas que fez ou que não podia comer bolo. Bolo é proibido, um monte de coisa é proibido, né? Então ele fica, muitas vezes, passa o tempo, emagreceu, aprendeu e ainda fica o modelo mental de que eu não posso, eu não deveria estar fazendo isso. Né? E muitas vezes a figura nutricionista, chama Letícia, né, que falou aí, a figura nutricionista fica de figura de braveza, de dar bronca, de você não podia ter feito isso, ou você não podia ter comido, né? Eu escuto umas coisas aqui que, como a cidade é pequena aqui, a gente não pode até falar, mas assim, não tem explicação até para o próprio paciente, não dá. Se eu falar um alimento, já vão saber como que é e quem é. Então, umas coisas assim, que assim, é importante, eu falo, ter filtro, né? Filtrar o que entra no cérebro, filtrar se faz sentido aquilo. Faz sentido eu ter que falar para você que você precisa tomar óleo de coco no café de manhã para você emagrecer? Né? Então, assim, muitas vezes você pergunta para uma criança, até a criança fala assim, não pode fruta, mas pode picanha. Né? Não pode pão, mas pode bacon. Né? Se for fazer uma enquete com uma criança, acho que a criança própria fala, ela acerta, né? Então, é importante essa coisa do nutricionista serve para dar bronca. Então, eu vim esperando que não pode. O que não pode? Não pode. Pode sim, que delícia que pode, né? E às vezes eles demoram um pouco até para acreditar nisso. Não é isso aí que você está comentando, que a Letícia estava comentando, né? E até outro dia eu fiz um post no meu Instagram que eu coloquei assim, C6H12O6 é diferente de C16H32O2. Traduzindo, carboidrato é diferente de gordura, né? Porque tem gente que fala assim, não pode comer carboidrato à noite, mas você se entope de gordura, querido. Transformar gordura em gordura já está transformado, não custa nada, zero. Sim. Agora, transformar carboidrato em gordura tem um custo energético, tem um custo metabólico. E as pessoas esquecem que elas aprenderam numa época da vida química, ou até matemática elementar, né? Então, assim, lembra que transformar qualquer coisa em outra coisa gasta energia. Agora, aquela coisa transformada nela mesma não gasta nada. Que já é. Já é. Isso. É fácil, é uma cola. É uma cola ali, né? É só guarda lá no cantinho. A Ale estava falando isso, né? Eu cresci com meu pai falando, tá com o olho maior do que a barriga, prato, né? Tá com o olho maior do que a barriga, não pode colocar no prato e desperdiçar. Então, eu acho que tem alguns, por isso que a gente fala muito que esse processo, para ele ser duradouro, ele tem que ser um mindset. Muitas vezes você tem que ressignificar uma série de coisas que você aprendeu, uma série de crenças que você tem, para que seja um processo duradouro. Então, como é que eu vou reconstruir isso na minha cabeça? De que forma eu vou lidar melhor com o tamanho das porções? Como é que eu vou encontrar estratégias para me premiar, se não com a comida? Porque eu cresci assim. Então, precisa realmente... É um processo de mindset, né? A gente fez uma live outro dia com a Ju, que trabalha com essa questão do sono, de como dormir bem. E ela falou, em relação ao sono, é a mesma coisa. É mudança de hábito, é incorporar novos hábitos. Aí as pessoas chegam e falam assim, posso tomar uma melatonina para dormir melhor? Presta atenção.
Você quer tomar um remedinho para dormir melhor ou você quer entender o que está acontecendo para dormir melhor, né? Até o Val chegou aqui agora, que é o marido da Ju. Fala, Val. E tudo isso é ritual, precisa ser ritualizado. E as pessoas hoje comem depressa, não saboreiam, não sentem o cheiro da comida, não sentem o sabor da comida. Então, é uma mudança, é um passo a passo, mas é uma mudança muito maior do que simplesmente seguir um roteirinho, né? O Val tá falando aqui que ele é marido da Ju e ele dorme super pouco, tem uma rotina péssima, vou te dedurar, Val. E ele fala assim, eu sempre peço melatonina para ela nunca me dá. Isso aí. Criar rotina. Quando eu chego em casa, como é que eu relaxo? Como é que eu vou desacelerando? Aqui em São Paulo, Pri, é uma loucura, porque a gente chega em casa num trânsito, sem, assim, é barulho, é ruído. Não é fácil você ir se desconectando até a hora de dormir, né? Então, tudo isso são mudanças de hábito, na verdade, né? Mudança de padrão, né? De padrão, e não é fácil, de fato. E que tem que ser de dentro para fora, né? Se vem pela melatonina, se vem por causa do suplemento. Hoje em dia, eu tô cansado e eu tô precisando de algum suplemento para ficar animado, né? O paciente chegou e falou, tô extremamente cansado, tô acabado, já tomei Y, X, Z. E o que eu faço? Eu falei, como anda a sua vida? Tô com 3 filhos, um seguido do outro de 1 ano de diferença, sem babá, ajudando a minha mulher. Né? Então, assim, não há suplemento nem nada que resista a isso, né? E como é que dá para ser feito para que você consiga corrigir dentro da sua vida, ou até próprio entender e aceitar, sem ter que vir de fora para dentro. O importante é que você tentar entender o que acontece com você, de dentro para fora. E aí essa mudança vai acontecendo. Para isso, a importância de você trabalhar no consciente, né? Que eu tenho que estar consciente das coisas que estão acontecendo comigo e ao meu redor, para que eu consiga tentar uma mudança, esse mindset que você fala da gente mudar, né? Se eu não tenho essa consciência, se as coisas da minha vida são baseadas do externo para dentro, eu fico sempre dependendo de alguma coisa, de algo ou de alguém, né? Diferente de quando isso vem de dentro para fora. Quanto mais a gente se entende, quanto mais as pessoas se entendem, mais fácil de saber onde é que vai dar o pulo do gato para o emagrecimento, né? Principalmente. Então, assim, é trabalhar um pouco mais, não nos galhos, né? Nas raízes mesmo. Exatamente. O que é, Ju? Não, e teve nesse ano lá no American College, a gente teve uma sessão muito interessante que era para falar da manutenção de peso de lutadores. E eu fui falar da questão do comportamento alimentar e essa relação dos lutadores com o peso. E daí eu usei exatamente o exemplo que você acabou de falar. Quando você tem uma dependência de um reconhecimento externo de você, você fica muito mais sugestionado a essas intempéries das dietas, por exemplo. Quando você sabe que você está olhando para valores próprios, quando você está olhando os seus valores e não os adjetivos que lhes são imputados, você tem muito mais força e consistência para conseguir fazer uma mudança de comportamento. Então, esse é o dado mais relevante. Se você está preocupado em emagrecer para ficar fortezinho, bonitinho para o verão, você fica muito dependente de variáveis externas. Se você está querendo emagrecer uma coisa que é importante para você internamente, você tem mais força para resistir a essas intempéries externas e criar uma rota que seja duradoura para a sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, que os portões da mudança só se abrem de dentro para fora. Eu acho que essa frase resume... E a diferença aí... E é uma diferença entre ser magro e estar magro, né? Exatamente. Então, assim, agora eu tô magrinho, agora eu tô gordinho, né? Agora eu tô na dieta, eu tô bem, agora eu tô fora... E aí eu vou voltar depois a comer tudo que eu quero, agora não me chama para sair, agora eu não vou participar. E é o ser magro, né? É aquela coisa de chove, faça sol, tá em Paris ou em Roma, o que for. Você tá magro, você é magro, você tá comendo daquela maneira, independente dos fatores externos, né? Então eu sou assim. Passou 1 ano, passou 2, passou 10, e eu tô dessa mesma maneira, porque virou uma questão de hábito. Né? E muitas vezes a pessoa fala assim, ai, Priscila, mas eu tô desanimada, né? Tô desanimada, às vezes chega no consultório desanimado, então assim, tem 10 segundos para animar, né? Porque esse desânimo vai levar aonde, né? Além de estar fora do peso, muitas vezes você tá querendo emagrecer ainda desanimado, então não espera animar, vai dando start, vai fazendo, vai acontecendo,
vai fazendo em cima, que a hora que você vê os resultados que vão acontecendo, vão te trazendo ânimo para que você continue. Né? Porque você precisa de ânimo para começar, para continuar, para segurar as pontas, para manter. Você vai precisar disso. Vai precisar com certeza, né? Você falou uma coisa importante, Brig. Você falou assim, a gente tem que ter consciência do que está acontecendo para mudar. Né? Tem uma ferramenta, na verdade, que diz exatamente isso, que é trazer à vista. Eu não mudo aquilo que eu não estou enxergando. Então, essa coisa de você olhar para dentro, de você enxergar o que não está legal, o que eu quero mudar, de você ter essa clareza, essa consciência, é o primeiro passo. A gente só muda aquilo que a gente enxerga, né? Aquilo que a gente tem claro. Senão realmente, a coisa vai ficando sempre de fora, né? Como a gente falou. E dieta tem dia para acabar. Se ela tem dia para acabar, é porque ela não vai durar, né? A gente fala, não vê a hora de chegar no peso para acabar com a minha dieta. Não vê a hora, né? Chegar sexta-feira. Não vê a hora de chegar sexta-feira, a amiga chama lá, vamos tomar um sorvetinho. Não, pera, deixa eu olhar aqui, ó. Não. Só em janeiro, que eu vou acabar a minha dieta, eu vou lá no shopping tomar um sorvetinho. 2019, né? Tomar um sorvetinho. É bem isso. Quer dizer, eu vou esperar julho para tomar um sorvete que vai estar frio. Quer dizer, não precisa tomar sorvete em julho, que já está frio. Não é verdade?